Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre O Rastro. Filme brasileiro de terror nos cinemas. Antes de falar sobre o filme em si, eu preciso falar sobre o fato de ter um filme de terror brasileiro nos cinemas, que por si só já é algo de maravilhoso. Então só o fato desse filme existir, pra mim, já é incrível. Assim. E ele não é um filme qualquer coisa, ele não é um filme que vai fazer você dar risada, que vai fazer você menosprezar ele de alguma forma. O trailer ele impressiona mesmo. Por mais que eu tenha minhas críticas, eu vou falar sobre isso aqui, eu fico muito feliz disso estar acontecendo, por mais que eu não consiga entender qual o motivo de jogar esse filme entre Guardiões da Galáxia, Alien e agora o Corra, que vai estrear logo mais, é tipo jogar pra cova, é jogar pros leões, não sei. A audiência que vai atrás desse filme é uma audiência extremamente específica de fãs fanáticos por terror, que são as pessoas mais chatas do mundo e que eu não sei se vai funcionar. Então seria legal, talvez, ter dado um tempo, porque o cinema tá polvorosa aí com esses outros filmes, eu não sei se ele vai ter seu espaço aí, o que é uma pena, porque ele merece atenção sim. Eu acho que quem é fã de terror deveria assistir, e pra mim é deprimente pensar que o Brasil, como bilheteria, é uma das maiores do mundo para filmes de terror. A Atividade Paranormal no Brasil é um sucesso absoluto, seja uma porcaria, seja o que for, sempre faz muito sucesso. Eu acho que a segunda ou terceira maior bilheteria do mundo, depois dos Estados Unidos, é a brasileira para Atividade Paranormal, porém brasileiro tem um preconceito absurdo com o que é feito aqui. E eu sou um cara que me incluo nisso, tipo, tanto eu quanto o Bruno, pessoas que me fazem parte do meu convívio, já participaram de produções independentes, sabem o que é fazer parte desse meio, de querer fazer um curta que seja de terror. Por mais que esse longa seja um longa com orçamento razoável e com grandes atores, existe esse preconceito. O brasileiro tem preconceito e com o terror é muito mais ainda, o que é deprimente. Bom, o filme O Rastro ele é de um diretor que não tem um passado de terror, mas ele tem uma experiência com publicidade, o que é bastante recorrente aqui pra gente. Ele é protagonizado pelo Leandro Leal, que já fez bastante filme, e pelo Rafael Cardoso, que também é um nome recorrente aí de novelas e produções globolianas, sei lá como diria isso, mas ele é uma cara reconhecida aí. E ele diz respeito a um hospital que está para ser fechado. E o legal é que é realmente um cenário, não é um cenário feito, mas uma locação de fato. Esse hospital existe no Rio de Janeiro e ele seria fechado, e quando a produção soube disso, se prontificou a fazer esse filme lá antes dele ser de fato fechado. E no filme ele também está para ser fechado, ele está em condições péssimas não consegue mais cuidar de ninguém lá, não tem como comportar pessoas lá, então ele precisa ser fechado. Só que acontece que o diretor desse hospital, ele trabalha lá a sua vida toda e ele não quer que isso aconteça. Mas esse diretor de operações mais novo, que não é mais um médico atuante, mas é um médico que cuida de operações, ele precisa realizar esse feito. E esse cara ele tem essa rotina familiar, a esposa dele está grávida, essa dificuldade de ser um pai, essa ansiedade de ser um pai, recorrente com esse período político-econômico do nosso país, que já faz anos, evidentemente, décadas que hospitais estão largados às traças, que as pessoas não têm atendimento, que não tem médico, não tem medicamento, não tem nada, as pessoas ficam largadas na sarjeta, e o filme tenta cuidar disso um pouco. Isso é um dos problemas no filme, eu diria. Eu preferiria que ele focasse mais nos elementos sobrenaturais, que ele se assumisse mais como um filme de terror, como um thriller psicológico, que seja, e deixasse essas questões políticas, essas críticas sociais para um outro momento, sei lá. Isso funciona para o terror, mas nesse caso eu acho que quis abranger demais, quis abraçar muitas causas e acabou não funcionando em nenhum sentido. O meu maior problema com o filme é que ele é extremamente previsível. Extremamente previsível. Isso é uma coisa muito complicada para o terror, porque não tem como antecipar, deixar de antecipar todas as cenas, todas. O que o filme às vezes apresenta como uma grande revelação, é claro que ia acontecer aquilo. Eu não consigo entender como o roteirista foi tão leviano em subestimar o público. E pra mim é isso, eu me senti ofendido nesse aspecto. É o primeiro filme de terror que eu tô assistindo, você está escrevendo um filme de terror para pessoas que nunca assistiram isso antes, é assim que eu me senti, extremamente previsível. Não é um filme mal feito, e eu preciso dizer isso, em termos técnicos, ele só me deixou um pouco descontente com relação ao som direto. O personagem do médico ali nessa operação, que ele precisa tirar os pacientes de lá, uma garotinha, ela desaparece e ele fica numa neura de encontrar essa garota, ele precisa encontrá-la, ele não consegue mais ter uma vida, porque ele começa a ser perturbado por vozes de garotos que choram, visões dessa menina, e esses momentos são extremamente mal feitos.
Então, enquanto o filme tem uma atuação que se entrega, atores que se dedicam ali, ele tem uns aspectos técnicos que tiram muito dele. E o áudio direto é um problema bem sério, especialmente na pós-produção, quando coloca barulhos sobrenaturais, sussurros, e isso fica muito artificial, ficou bem ruim, assim. Mas o hospital, como eu disse, ele é um baita lugar, ele tem cenas extremamente escuras, que tem uma iluminação que é bem feita, e a paranoia, a loucura do personagem, ela é mostrada de forma extremamente convencional, que também é triste, com aquela água que escoa de trás para frente, aquela água que passa por baixo da porta, aquele barulho alto de quando a menina pega no braço do cara, paciente. Tudo isso é desnecessário. Quando você cria um clima de tensão o suficiente, quando você apresenta situações de tensão o bastante, quando tem um envolvimento com o personagem, e haveria esse envolvimento, o cara vai ser pai, a esposa dele é a Leandra Leal, uma personagem importante no filme, que passa a ter mais importância ali pro final do terceiro ato, que é quando o filme ele toma um caráter investigativo, policial, extremamente péssimo, assim, ele deu uma reviravolta ali que eu achei, olha, desnecessário, eu fiquei triste na real, por mais que eu fique feliz que esse filme esteja no cinema, mas ele é extremamente decepcionante por ser previsível no roteiro. Ele é um filme bem feito tecnicamente, ele é bem atuado, bem iluminado, eu acho que a fotografia dele é legal, conseguiu pegar bem o hospital, mas em termos técnicos, como eu disse, do som não me agradou muito. Porém, o fato de ser um filme de terror previsível acaba com qualquer tipo de potencial que ele poderia ter. Ainda assim é legal ver um filme de terror no cinema nacional, produção 100% nacional. Fico feliz, fui na cabine, assistirei esse filme de novo, dando meu dinheiro, porque eu acho que é assim que você mostra que você está insatisfeito com o que acontece hoje e que você gostaria de coisas diferentes. Nunca falei de filmes de terror nacionais aqui, mas farei em breve um especial com os meus filmes favoritos. E não é só o filme do Zé do Caixão, antes que você pense isso. Existem outros filmes menores, existem produções de curtas-metragens de diretores muito bons aqui no Brasil. Não é o que eu gostaria que fosse, eu gostaria que fosse um mercado mais amplo, dado o gosto do público. O brasileiro gosta muito de terror. As produções de fora, Jogos Mortais, Premonição, Atividade Paranormal faz muito sucesso aqui e não existe um mercado brasileiro de filme de terror que é deprimente. Eu não acho que o Rastro vai fazer alguma diferença nesse aspecto, mas só o fato deles existir me deixa extremamente feliz como fã e como alguém que almeja fazer mais produções nesse meio inóspito do terror brasileiro. Valeu!